Deus não faz nada sem propósito. Ele não nos criou por acaso e não nos deu uma vida para viver por acaso. Não é? Aquela história, deixa como é que tá para ver como é que fica. Sem saber o caminho, o destino, o que eu estou fazendo aqui, qual o propósito da minha vida, da minha existência. Todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. É um objetivo. Deus tem planos para as nossas vidas. Ele tem alvos, coisas que ele deseja realizar através de nós. E é interessante que muitas coisas pelas quais Deus permite a gente passar, ou que ele deixa a nossa vida ser trilhada, passada, faz parte dos planos dele de nos preparar, nos treinar, nos capacitar para o propósito que ele tem. Então, muitas coisas que às vezes a gente reclama ou que a gente não entende da nossa vida, da nossa história, talvez seja apenas a parte do treinamento que Deus está fazendo com você para aquele propósito que ele tem no futuro com você. Às vezes ele só está te treinando, você está ainda na fase do treinamento para aquilo que ele tem adiante. Eu já falei aqui de experiências de casais que tiveram problemas sérios de casamento, que chegaram aos pontos da separação, que tiveram discórdias, desavenças horríveis, e que a gente achava que não tinha mesmo mais solução, mas que Deus fez um milagre, transformando o relacionamento deles, e foi de uma maneira tão linda a unidade, a comunhão que eles têm hoje, que hoje Deus está usando esse casal para ajudar outros casais que estão em problemas e conflitos sérios de casamento. Então, às vezes, o que eles passaram foi uma escola, um treinamento de Deus, e hoje eles se deixaram ser treinados, que às vezes a gente foge da escola, né? Deus está deixando a gente passar uma prova, um problema, uma situação para a gente aprender, e em vez da gente aprender a lição, a gente foge da escola e não quer passar na prova, e a gente simplesmente abandona o barco ou foge dos problemas e tenta se esconder atrás de situações e outras coisas, enfim. Tem muitas vertentes aí, eu não vou entrar nesses detalhes, mas uma coisa é certa, Deus tem um propósito para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um chamado ou uma missão, se você quer dizer assim. Deus te colocou na família que ele te colocou, na cidade onde você está, na vida que você, na vizinhança que você está, porque Deus quer te usar exatamente aí. Não é interessante? Você já ouviu aquele livrinho? Tinha um panfletinho, um livrinho fino, floresça aonde Deus, floresça aonde você está plantado, aonde Deus te plantou. É ali que a gente vai florescer. O que é que Deus tem para a nossa vida? A gente brinca, eu e César, a gente veio para os Estados Unidos, era o último lugar no mundo que a gente queria vir. Aliás, a gente não queria vir para cá, a gente falou que não ia vir. E nós fomos para o consulado, os nossos líderes pediram para a gente vir, para dar uma assistência aqui a um grupo de pastores e formação de igreja para pessoas com língua portuguesa, e nós falamos, tudo bem, se a gente conseguir o visto, a gente então vai. Mas a gente tinha certeza que não ia conseguir. Conseguir visto para brasileiro não é fácil. E eu, sendo de Valadares, documento tudo de Valadares, valadarense, é muito difícil conseguir visto. Então, eu sabia que a gente não conseguia. E a gente concordou com os nossos líderes de tentar o visto, porque a gente tinha certeza que não conseguia. Eu e César tinha certeza, não, a gente não vai conseguir. E aí a gente fez um acordo. Se a gente não conseguir o visto, a gente quer ir para a África, ou a gente queria ir também para um país, ou para um país na Indonésia, para fazer trabalho missionário. E os nossos líderes, na época, concordaram. Então, tenta primeiro o visto americano. Se for negado, aí a gente ajuda vocês a ir para onde vocês estão querendo ir, mas a gente precisa de vocês um tempo aqui com a gente. E nós fomos tentar, porque a gente deu a palavra.
E a verdade é que nem os documentos nossos, a carta que eles nos deram de apresentação e tudo, nem isso o consulado pediu. Apenas olhou para o César e falou assim: o que é que vocês vão fazer nos Estados Unidos? O César disse: eu vou pregar o evangelho. Aí a pessoa que nos atendeu disse: então, muito boa viagem. Pegou os 2 passaportes e deu para nós o visto. Na hora, isso também não acontece, sempre fica lá para receber depois. Na hora, falou: boa viagem, vão com Deus. E nós saímos dali assim, ó, apavorados, porque a gente tinha certeza que ia ser negado, que a gente não ia conseguir, que a gente ia embora para a África, onde a gente queria voltar para a África. Mas Deus tinha outros planos. O plano de Deus não era o meu plano não era o de Deus. O que estava na nossa cabeça não era o que Deus tinha para a gente. E nós viemos para aqui, mesmo sem entender qual era o plano de Deus com tudo isso. Mas a gente pensou, bom, a gente vai, fica lá 1 ano, faz o que tem que fazer e volta para onde a gente quer voltar. E nesse 1 ano já tem 20 anos que a gente já tentou de tudo para ir embora. E não consegue. Deus não permitiu ainda. Deus tem seu tempo e sua hora. E tudo que a gente traça, todos os planos nossos estão nas mãos de Deus, porque a nossa vida não nos pertence. Uma vez que nós entregamos o nosso coração a Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, e nós falamos para Deus: Senhor, a minha vida é tua, é para o Senhor usar, é para onde o Senhor quiser, a sua vontade seja feita e não a minha vontade. O teu querer seja feito e não o meu querer. Então, nós nos colocamos nas mãos de Deus para Deus fazer a vontade dele. E a gente sempre ora dizendo: seja feita a tua vontade, no teu tempo, na tua hora. E então, com isso, Deus é que tem conduzido a nossa vida. Mas porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, não significa que a gente é infeliz, que a gente está triste, que a gente está sofrendo. Não. Deus nos dá alegria, prazer em poder fazer a vontade dele. É um prazer poder servir a Deus. Então, a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita, é o melhor para a nossa vida. E Deus tem propósito, não é só para, como disse o comentarista, não é só para líderes, ou pastores, ou missionários, não. Deus tem um propósito para cada pessoa individualmente. Para cada um dos seus filhos. Ele tem alvos para mim e para você. É importante a gente descobrir quais são os planos de Deus para nós. Senhor, como que o Senhor quer me usar nessa situação? Senhor, tem um problema aqui no meu trabalho, como é que o Senhor quer me usar para que eu possa ajudar nessa situação? Como que o Senhor pode contar comigo nessa situação que eu estou vivendo hoje? De alguma maneira, Deus quer contar conosco. Então, vamos ler a palavra de Deus, a vida de Jeremias, o profeta, e ver que é capítulo 1 de Jeremias, versículo de 4 até o 10, quando Deus fala com Jeremias. O primeiro capítulo é o chamado de Deus para Jeremias, quando Deus chamou e disse para ele segui-lo e ser um profeta. Então, esse texto aqui é exatamente quando Deus está falando com ele. Veio a mim a palavra do Senhor, Jeremias está escrevendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Deus nos conhece desde sempre, não é? Ele é o nosso Criador. O Salmo também diz que desde as entranhas, desde o ventre da minha mãe, que Deus já me conhecia. Os meus dias já estavam contados, ele já tinha traçado planos para mim. E mais adiante, no próprio Jeremias diz, Deus fala com ele: eu é que sei os planos que eu tenho para você e do seu futuro. Eu é que sei quais são os planos que eu tenho, não é você. Eu é que sei o que eu estou planejando para você. Então, a gente pensa que a gente é dono da nossa vida, dono do nosso nariz, que eu conduzo a minha vida aonde eu acho que é o melhor, do jeito que eu penso que é o certo. Não. Quem é dono da minha vida é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai me dizer, Ele é que vai me guiar, Ele que vai me mostrar o caminho. Ele é que sabe o que é melhor para mim. Deus estava dizendo para ele: antes que eu te formasse no ventre, te escolhi.
antes da tua saída do ventre, te consagrei profeta, para povos te nomeei. Deus está dizendo, antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei, eu te escolhi e te separei. Consagrar significa separar. Escolher e separar, dizer, esse aqui, sabe quando em casa você separa um copo e fala, esse aqui é meu. Tem gente que tem mania em casa, só bebe água naquele copo, só toma café naquela caneca. É meu, tipo, escolhi, separei, é meu. Então, Deus estava dizendo, eu te consagrei, eu te separei, você é meu, e eu separei você para ser um profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. É o porta-voz de Deus. É o que leva a mensagem de Deus para os povos, para as pessoas, para os homens. É aquela pessoa que vai viver uma vida consagrada para Deus, para ouvir a voz de Deus, para aprender de Deus e poder ser usado por Deus para ensinar dele aos outros. Então, ser chamado para ser um profeta, para ser uma pessoa de Deus, para ministrar a palavra de Deus, é um privilégio. Eu agradeço a Deus todo dia que Deus me chamou, me escolheu desde tão pequena, que eu aprendi, brincando de boneca, eu aprendi a amar Jesus e amar a palavra dele, e me apaixonei, achei tão maravilhoso tudo que eu aprendia de Jesus, que eu queria que todo mundo à minha volta também soubesse dessas coisas, e então, desde de pequena, comecei também a falar de Jesus para todo lado. E é um privilégio mesmo, então é um chamado de Deus, é algo que Deus coloca no nosso coração. E Deus disse para Jeremias que ele tinha separado Jeremias para ser um profeta para os povos, nomeou ele para os povos, não só para um povo, não só para um grupo de pessoas, não só para uma família, para um local, para uma cidade, mas para muitos lugares. Jeremias seria levado por Deus para anunciar a palavra de Deus em diferentes nações, em diferentes povos, em diferentes lugares. E disse o Senhor, então, e eu disse, então Jeremias, quando ouviu Deus falando com ele, que tinha chamado, escolhido ele com esse propósito dele anunciar a palavra e em tantos lugares para tantas pessoas diferentes, Jeremias se sentiu um pouco amedrontado com tamanha responsabilidade, não é? E ele disse: "Ah, Senhor meu, oh meu Deus, eu não sei falar. Eu sou apenas um jovem, eu sou muito jovem ainda." Uma outra versão bíblica fala: "Eu sou apenas uma criança. Eu não sei falar direito. Eu não sei o que eu vou falar. Como é que o senhor vai me mandar falar com as pessoas? Eu não sei. O que eu vou fazer?" Jeremias teve receio, se sentiu inseguro, se sentiu incapacitado. Eu acho que isso é perfeitamente normal em todo ser humano. Quando a gente lê na Bíblia a história de Moisés, que Deus chamou, apareceu para ele no meio de uma sarça ardente e disse: "Moisés, volta lá no faraó no Egito, eu vou te usar e você vai falar com o faraó que eu quero tirar o meu povo de Israel do Egito e que vou levar ele para a terra prometida." Moisés falou assim: "Não, não, eu sou gago, eu não sei falar, eu tenho uma língua pesada, eu gaguejo, eu fico nervoso e eu não vou conseguir." E Moisés falou, foi tão forte com Deus que Deus teve que falar: "Tudo bem, calma, eu mando a Arão, seu irmão, junto com você não ir sozinho." Deus teve que chamar Arão para ser o parceiro de Moisés, para ir falar com o faraó e dar o recado. Quem tinha sido criado dentro do palácio de Faraó? Moisés. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele teve todos os professores, ele estudou, era estudado, doutorado nas melhores, a educação, maior nível da época, porque ele foi educado para ser um faraó, filho da filha de Faraó, da família da realeza. Ele foi educado e cresceu junto com o próprio faraó que estava lá. Ele tinha mesmo treinamento que o faraó, ele não tinha que se envergonhar, ele tinha capacidade de oratória, de falar, muito mais do que o irmão dele, Arão, que foi escravo a vida inteira, que era só um escravo do Egito. E olha que situação, aquele que era erudito, preparado e treinado, se sentiu incapacitado
para falar em nome de Deus ao faraó. Foi preciso Arão, que não tinha cultura, estudo acadêmico nenhum, ir junto com ele para servir de coragem. Bora lá, vamos fazer, vamos falar. E Arão podia não ter os estudos, mas tinha coragem, era desbravado, destemido, e Moisés encontrou nele o apoio, a força que precisava para fazer, cumprir com a missão que Deus tinha para Moisés, que era de levar o recado e tirar o povo do Egito. Moisés se sentiu incapacitado. Ele olhou para ele e disse: a missão é muito grande, eu não tenho condição. Quando a gente olha para outros personagens na Bíblia, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo. Se nós olharmos para um outro chamado Gideão, Deus falou com ele: Gideão, eu vou te usar para você enfrentar os midianitas, os inimigos dessa nação, e você vai enfrentá-los e você vai vencê-los com o seu exército. Gideão tremeu nas bases e disse: não, mas o exército meu é o mais fraco. Eu não tenho nada, eu não tenho muitos homens, eu não tenho arma, eu não tenho nada, eu não tenho condição, não sou capaz. E Gideão ficou apavorado. Se você ler lá no livro de Juízes, conta a história de Gideão. Pode procurar também aí no Superbook, o filmezinho de Gideão, é muito legal de ver. Gideão ficou impressionado e falando que não, que não. Aí Deus insistia: você vai fazer. Gideão falou: então, peraí, vamos, quero ter certeza que é o Senhor que está falando comigo, que isso não é coisa da minha cabeça. De repente eu estou ficando maluco aqui, achando que Deus está falando comigo, e não é Deus nenhum, coisa nenhuma, isso é coisa da minha cabeça. E Gideão foi e falou: se é o Senhor que está falando comigo, hoje de noite eu vou botar um novelo de lã do lado de fora da minha barraca, e eu quero que de manhã o orvalho caia à noite e molha tudo. Eu quero que tudo esteja molhado, mas eu quero o novelo de lã sequinho, para saber que o Senhor é que está falando comigo. E no outro dia de manhã, estava tudo molhado, e o novelo de lã estava seco. Aí ele: Senhor, não me leva a mal, me desculpa a minha incredulidade, mas essa noite tem que estar tudo seco e só o novelo tem que estar molhado. Eu quero mais uma noite, mais uma prova de que é o Senhor que está falando comigo. Eu ainda não estou acreditando que é o Senhor. E aí ele botou o novelo de lã mais uma vez, mais uma noite lá de fora. E no outro dia de manhã, estava tudo seco e só no novelo de lã que estava molhado de orvalho. Deus estava dando para Gideão todas as provas de que era ele que estava falando. Para Gideão não ter dúvida que Deus tinha um chamado, um propósito, Deus queria usar e contar com ele, e que ele não podia se acovardar, ele precisava cumprir com a missão que Deus estava dando a ele. Uma história linda, e Gideão foi usado por Deus, a história é maravilhosa, os detalhes todos, e Deus libertou o povo de Israel dos inimigos, porque Gideão, apesar de com medo, se achando incapaz, se achando mais fraco, e Deus falava: eu estou com você. Ele falou: como que o senhor está comigo? Tudo de errado está acontecendo na minha vida. Ele reclamava com Deus, mas apesar de tudo isso, Deus estava contando com aquele homem. Nós podemos nos achar incapacitados, podemos nos achar pessoas sem cultura, sem palavras corretas, ou sem jeito, ou não saber o que fazer, como fazer, mas se Deus está querendo te usar apenas para partilhar a sua experiência, aquilo que Deus está fazendo com você, e você contar para uma pessoa, para duas, para três, só no particular, contar e conversar e falar: olha, Deus tem feito coisas comigo que eu não consigo me calar. Eu preciso te contar o que está acontecendo, e deixar que é o Espírito Santo de Deus que vai te usar. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer o que tem que fazer no coração do outro. Não é você. Você não é Deus para transformar ninguém ou para dar esperança e fé a ninguém. Você não é Deus para mudar o coração de ninguém. O seu papel é apenas se colocar nas mãos de Deus para ser o canal da mensagem, o porta-voz. E é Deus que faz o resto. A obra é dele, não é minha, não é sua, é de Deus. Quando Deus nos chama, é muito natural a gente achar que não é capaz, que não está preparado,
que não sabe. Está aí a Raquel. Eu tenho que rir toda vez que eu lembro da Raquel naquele Mato Grosso, me telefonando, desesperada. Ora aí, que o negócio está feio aqui, pô. Está feio, vai orar. Manda alguém aqui, um missionário para cá. Eu falei, Deus já mandou missionário que ele queria ir para o Mato Grosso, já está aí. Não brinca comigo, não. Você sabe que eu não estou preparada. Eu falei, mas você sabe como é que faz para ficar preparada, não sabe? Vai orar, vai ler Bíblia, vai buscar Deus, que Deus vai te dar o que tem que fazer. Então, eu me lembro demais o tanto que a Raquel me ligava apavorada. E nos apertos aí, ó, Deus está fazendo coisas lindas lá naquele Mato Grosso e por todos os outros lugares onde ela passa. Mas foi com muito medo, né, que ela que diga. Mas é muito natural a gente ter medo, a gente se sentir incapaz, a gente se sentir indigno, sentir que não sabe, ou preocupar com a opinião dos outros, o que os outros vão pensar ou vai falar, né? São coisas da natureza humana, essa preocupação. Jeremias teve a mesma coisa. Senhor, eu sou muito jovem, eu sou muito inexperiente, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. A gente arruma 1000 desculpas para Deus, para dizer para ele, me deixa escapar dessa, me deixa no meu cantinho aqui, só orando. Mas Deus não quer a gente quietinho num canto, Ele quer a gente na linha de frente, na ativa, no reino dele, abençoando vidas, alcançando outros corações, tantas pessoas sofrendo à nossa volta, tanta gente precisando de uma palavra de esperança, de fé. São tantas as situações e Deus quer contar comigo e com você. A Bíblia até diz que os anjos queriam essa missão de anunciar as boas novas do Evangelho, mas que Deus não deu essa missão aos anjos. Ele deu essa missão aos homens, aqueles que experimentam essa boa nova, experimentam essa fé, essa esperança, para levar essa esperança aos outros. A missão é nossa, o propósito de Deus conosco. Jeremias disse que não sabia falar, e o Senhor respondeu para ele assim, versículo 7. Não digas que eu sou jovem, ou que é jovem uma criança, pois no lugar que eu te mandar, você vai, você irá. E tudo que eu te ordenar, você vai falar, você vai dizer. Tudo que eu te mandar, dirás. Deus vai dizer, não fala que você é criança, não, porque é eu que estou te mandando. E aonde que eu te levar, você vai. E aonde eu te mandar abrir a boca e falar, você vai falar. Eu vou usar. Quem usa a gente, quem fala através da gente é Deus, é o Espírito Santo. Às vezes você fala assim, Virgínia, você abençoa, você fala. Eu tenho consciência que não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que conhece o coração de cada um que está aqui, que Deus está trazendo, que Deus que colocou a gente junto. E eu sei que o Espírito Santo conhece o coração de cada um e sabe o que cada um precisa ouvir. Então, é Deus que fala, é Espírito Santo, não somos nós. Porque a obra é dele, é ele que faz no nosso coração aquela transformação, as mudanças que nós precisamos. A palavra de Deus penetra, a mesma palavra entra em cada um de uma maneira diferente, porque é o Espírito Santo que traduz, interpreta essa palavra que é viva, de acordo com a necessidade de cada pessoa. É ele que faz essa coisa linda que acontece no meio da gente, é coisa de Deus, não é coisa da Virgínia, não tem poder nenhum, não tem nada de sobrenatural, tem nada de especial. Aqui, o especial é a palavra de Deus e é o Espírito Santo. E Deus disse, onde você for, que eu te levar, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. E Deus disse mais para ele, não tenha medo deles. Não precisa ter medo de ninguém, não precisa ficar inseguro, não precisa ficar com vergonha, sem graça, porque estarei contigo. Olha que lindo, Deus promete, eu vou estar com você. Eu vou estar do seu lado. O propósito que eu tenho para a sua vida, eu vou estar do seu lado, te ajudando a cumprir com esse propósito. Eu vou te capacitar, eu vou te usar, eu vou estar do seu lado, eu estarei contigo para salvar-te, diz o Senhor. Eu vou estar te ajudando. E o Senhor, então, estendeu a sua mão, tocou a minha boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras em tua boca.
Olha que coisa linda, gente. Precisa mais? Deus toca a boca de Jeremias, do profeta, e fala: eu é que ponho as minhas palavras na tua boca. É eu que vou te dar, te ensinar o que falar, a hora de falar, o jeito de falar, como falar, com quem falar. Eu é que vou estar te usando. Então, Deus estava dando essa promessa a Jeremias, e ele diz, terminando o verso 10, atenta, presta atenção, te nomeei nesse dia sobre os povos, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Eu te coloquei como um profeta. E a palavra que nós ministramos de Deus, ela tem o poder de trazer mudanças no coração dos outros. Pode arrancar coisas antigas, pode plantar coisas novas no coração. Deus tem o poder, a palavra dele, de fazer mudanças gigantes no coração do homem. É o poder da palavra de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. E Deus estava falando com Jeremias, esse era o propósito dele na vida do profeta. Se você ler o resto do livro, ler a história de Jeremias, vai saber que Jeremias foi um dos grandes profetas de Deus. Foi usado por Deus e teve um ministério lindo. Foi o mais chorão. Chorava, reclamava, chorava para a presença de Deus, chorava por tudo, mas era um homem de Deus, viu? Com choro ou não, achando que não é capaz ou não, mas ele obedeceu a que Deus chamou e colocou na mão dele para fazer. E isso é que é importante. O fato da gente achar que não é capaz, ou achar que o compromisso e a responsabilidade é muito grande, é bom, porque nos dá um coração humilde, da gente depender de Deus, saber que não é a nossa capacidade, que não é a nossa eloquência, que não é a nossa grau de instrução, que não é nada disso que vai fazer a diferença. A diferença é um coração voltado para Deus. Um coração com Deus, experimentando Deus, falando com Ele, andando com Ele, ouvindo a voz dEle, e aí, então, simplesmente transmitindo essa experiência para outras pessoas. Deus quer poder contar com cada um de nós, de sermos luz, de sermos bênção, onde quer que Ele nos levar. Às vezes é numa fila de supermercado que você está, e tem alguém ali que está precisando de uma palavra. Às vezes é numa praça que você está parado, ou num consultório médico esperando consulta, né? E Deus, às vezes, te coloca ali numa situação para você dar uma palavra. A gente nunca sabe o que Deus quer, a hora que Deus quer nos usar. Eu ontem compartilhei com a Fátima, minha irmã, que uma situação que eu tive também, quando descobri um nódulo no meu seio, e que me tiraram de uma sala, põe na outra, manda esperar outro médico, vem outro médico, outro exame, a gente já fica preocupado, opa, me levaram para uma sala que o título bem grande é assim, ó, Centro de Câncer de Mama. Aí você já entra, falei, gente, que falta de psicologia para a pessoa que está só fazendo, né? Já bota um negócio com um nome assim que já deixa a gente apavorado, já estou morrendo. É a primeira sensação que dá na cabeça. E então eu fiquei naquela sala com mais 2 ou 3 mulheres, foram chegando também, esperando a mesma situação que eu. E eu pensando aqui comigo, Jesus, a cabeça dessas mulheres deve estar, ó, doidinha igual a minha, porque a minha estava, né? Eu já estava ali agoniada. Então eu pensei, as pobrezinhas devem estar pior, tá igual ou pior. Mas eu pelo menos sabia que eu estava ali, era falando com Jesus. Eu falei, comecei a brincar com elas. Falei, que situação a nossa, hein? Nessa espera aqui, vamos na cabeça a 1000 por hora, um medo. E aí comecei a brincar com elas e comecei a conversar de que a esperança nossa era em Deus, e orei com elas. Juntas ali, eu estava no mesmo barco que elas, mesmo jeito. Reação era a mesma, mas eu tinha uma esperança, tinha um Deus que estava ali comigo. Eu não sabia se elas tinham ou não, mas não custava partilhar e compartilhar da minha esperança para trazer conforto e pelo menos aliviar a tensão nervosa daquele momento. Então, a gente nunca sabe aonde que Deus quer contar com a gente. Só precisamos uma coisa ter certeza: Deus tem um propósito na nossa vida. Ninguém está onde está, passando pelo que está passando na sua vida hoje, de graça, em vão, por acaso,
ou porque alguém fez maldade para mim, porque eu sou vítima do que está acontecendo. Deus está permitindo, porque através de circunstâncias e situações, Ele me treina, Ele trabalha o meu coração, Ele me ensina a confiar nele, Ele me ensina a andar com Ele, Ele me ensina a me aproximar mais dEle. E isso tudo vai ser lições, experiências que eu vou poder usar como treinamento para me ajudar outras pessoas no meu dia a dia, lá na frente, no futuro. Então, nós temos apenas que confiar nesse Deus que nos ama, esse Deus que, apesar de eu não entender o porquê que a gente está passando o que está passando, a gente sabe que Ele tem um propósito em tudo. E eu preciso estar aos pés dEle, orando, buscando para entender esse propósito, para conseguir compreender e cumprir com a missão, seja qual for que Ele quer que eu cumpra ou que eu aprenda, a lição que Ele quer que eu aprenda. Deus vai nos dar a graça para isso. Esse é o Deus que eu conheço, que eu amo, que tem sido tão maravilhoso na minha vida, e eu sei que Ele ama e cuida de cada um de nós, de cada um de vocês, da mesma maneira. Ele morreu na cruz, não foi só para uma pessoa, foi para todos nós. O amor dele não alcança uma pessoa, alcança todos. Deus não faz distinção, exceção de pessoas, ele não ama uma mais do que a outra, ele não tem predileção. Esse filho aqui eu amo demais, aquele de lá nem tanto, não. Deus, ele é perfeito no seu amor. E a oportunidade que ele dá é a mesma para todos nós. Podemos nos correr para os seus braços, nos agarrar nele, aprender dele, e podemos estar dizendo: Senhor, a minha vida é tua, pode me usar. Eu não sei falar, eu estou morrendo de medo, eu não tenho segurança, eu acho que eu não sou capaz, mas se o Senhor quer usar, sim mesmo, bora! Bora aventurar, eu, Jesus, Jesus e ver o que é que ele vai fazer, porque é muito gostoso a gente ver Deus usando a nossa vida para abençoar outras pessoas também. Que Deus abençoe a palavra dele no seu coração nesta noite, no nosso coração, que ele nos ajude a entender o propósito dele. Amém?